Estamos aqui para mais um episódio na quarentena, tomando todos os cuidados possíveis e imaginários. E trouxemos aqui para falar de um assunto muito bacana, que é sobre inteligência emocional, o Guilherme Eto. Ele vai contar um pouquinho o que é inteligência emocional, que capacidade que é essa, será que a gente consegue adquirir isso ou a gente tem que nascer com ela? Então, esse é o assunto de hoje. Seja bem-vindo, Gui. Obrigada. Conseguimos, né? Pois é, finalmente saiu. A gente já estava ensaiando essa conversa, esse bate-papo, né? É um prazer estar aqui com vocês. Esse projeto de vocês é um projeto fantástico, muito conteúdo legal, coisa relevante pra gente, né? Obrigada. E é uma honra pra mim estar aqui com vocês, com certeza. Gui, gente, é palestrante, então pra gente conseguir trazê-lo aqui foi difícil, né? Até que agora na quarentena não tá tão difícil, não. É por isso, viu, gente? E aí tem cada curso que eu já tô querendo aprender. Tô doida pra aprender com o Gui várias coisas, tem várias técnicas, né, Gui? Sim. Mas a gente tem esse assunto bacana hoje, que é sobre inteligência emocional. Nossa, eu tô super curiosa, porque assim, na minha concepção, eu tenho zero inteligência emocional, então já que eu... Não concordo, mas então assim, eu preciso aprender primeiro. Então acho que assim, minha primeira dúvida é a seguinte, a gente nasce com ela ou a gente adquire ela? A gente precisa fazer um cursinho seu. Não, na verdade, a inteligência emocional, ela é uma habilidade que pode ser aprendida como qualquer outra habilidade, né? O que acontece é que existem pessoas que, por estarem inseridas em um ambiente emocionalmente estável, elas têm mais facilidade para adquirir essa competência, né? Então a gente é fruto do meio que a gente vive, isso é fato, né? Então, se eu nasci dentro de um lar em que eu tenho uma família emocionalmente estável, consequentemente eu vou ter ao longo da minha vida algumas competências que são melhores emocionalmente falando. Ô Gui, mas essa estabilidade que você diz é uma estabilidade não, vamos dizer assim, eu tô pensando assim no lado dos meus filhos, tá? Que como eu tava indo dizer, como eu acho que eu não tenho essa inteligência emocional, eu quero provocar, ensinar, né? Assim, eu gostaria que meus filhos tivessem, certo. Vamos dizer assim. Eu digo assim, o casamento estável, tudo estável. Agora eu, por exemplo, sou diferente do meu marido Sim. é todo equilibradinho, eu sou mais assim, agitada. Então, quando você diz essa estabilidade, né? Uma criança que nasce num lar estável, de que estabilidade você está falando? Emocional? Também, porque o que acontece? Se a gente pudesse definir o que é inteligência emocional, é a capacidade de a gente trazer para o nosso consciente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, para usar isso ao nosso favor, ter um comportamento adequado em determinadas situações. Então, vou te dar um exemplo, tá? Por exemplo, de criação de filhos. Digamos que eu tô lá com meu filho no trânsito, né? Aí um cara me dá uma fechada. E aí a minha primeira reação, meu primeiro impulso seria xingar o cara e querer brigar. Porque talvez eu tenha vivido isso lá na minha infância. Sim. E eu vi meu pai fazendo isso. É verdade. Sabe? Então, pra mim, aquilo ali ficou, de certa forma, armazenado natural na minha memória, no meu sistema límbico ali. Ficou armazenado como sendo um padrão de comportamento correto. Certo? Então, quando eu falo de desenvolver inteligência emocional, peraí, por que eu tô agindo dessa maneira? Por que eu tô tendo esse tipo de comportamento? E todo comportamento, ele nasce de uma raiz emocional. Entendi. Então, eu vou agir dessa maneira porque provavelmente eu me irei, ou porque eu tive um sentimento de raiva. E por que eu tive um sentimento de raiva? Isso vai começar lá no pensamento. Então, se a gente pudesse definir, era assim, ó. Nasce no pensamento, o pensamento gera uma emoção e uma emoção gera um comportamento. Então, quando você fala de desenvolver inteligência emocional, o primeiro passo é a gente entender esse ciclo. Se eu quero mudar o meu comportamento, eu tenho que vir nos passos anteriores. Então, vai muito pelo autoconhecimento. Então, você tem que ter um autoconhecimento para saber, olha, o que está me gerando isso? Aonde que isso está me levando? E também lembrar da questão da herança familiar, assim, né? Também. Daquilo que você trouxe da sua infância, uma coisa assim. O autoconhecimento é um dos pilares, tá? Então, a gente chama muito de autoconsciência, tá? E saber de tudo aquilo que a gente já viveu. Os nossos comportamentos, eles estão, de certa forma, tudo que a gente vivencia, tudo que a gente vê, a gente capta o mundo pelos nossos sentidos, né? Então, de alguma forma, a gente está armazenando todas essas informações em algum lugar dentro aqui do nosso cérebro, né? Então, as nossas heranças comportamentais, elas estão ali de alguma forma. Então, quando eu quero desenvolver minha competência emocional, eu tenho que pensar, olha, por que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo? E na grande maioria das vezes, esse sentimento, ele tem uma matriz em um pensamento que você tem.
uma comunicação interna, que a gente chama. Pode chamar de representação interna. Então, por exemplo, ninguém fica com raiva do nada. Ou a pessoa ela foi estimulada pelo ambiente e aquilo acionou alguma coisa nela que a fez ficar com raiva, ou então a pessoa já está pensando em alguma coisa que a fez ficar em um estado alterado emocional de raiva. Olha, Então, o que isso significa? Se eu começo a pensar, se eu começo a ressignificar os meus pensamentos, automaticamente eu consigo começar a ter domínio das minhas emoções. Isso é muito interessante. Eu li um livro agora que chama O Guia das Emoções. E explica assim, nós temos emoções, nós temos sentimentos. O que nós vamos fazer com essas emoções e com esses sentimentos? Perfeito. Então, vamos supor que eu fiquei com raiva e eu ia irar. Né? Eu não sei, acho que é esse o caminho. Eu ia irar. Não, peraí. Eu tenho que compreender e agir conforme a minha nova capacidade, que é a inteligência emocional. Seria isso? Sim, isso seria uma forma de você ressignificar, né? Então, o que é ressignificação? É exatamente eu entender o que eu estou sentindo, atribuir um novo significado àquela situação. Então, vamos voltar lá no exemplo do trânsito. O cara me fechou. Beleza, como que eu ressignifico isso daí? Antigamente eu poderia pensar assim, olha, o cara me fechou, o cara fez isso de sacanagem, fez isso de propósito. Olha o que eu falei pra mim. Eu pensei comigo mesmo, o cara me fechou de propósito. Isso me gerou um sentimento de raiva, não foi? Logo eu vou agir conforme a emoção que eu tô sentindo no momento. Agora, se no momento que o cara me fecha, eu ressignifico meu pensamento assim, olha, talvez o cara não tenha me visto. Aí você usa uma empatia. Você começa a pegar uma empatia. Olha, peraí, às vezes o cara tá num dia ruim, às vezes. Aí você começa a Às vezes ele se distraiu, quantas vezes eu já me distraí no trânsito. Então, será que realmente eu preciso levar pro lado negativo? A intenção dele, às vezes nunca, né? Não pode não ter sido intenção nenhuma. Exato. Existe um preceito dentro de algumas metodologias que a gente estuda de comportamento humano, principalmente dentro de programação neurolinguística, que fala que todo comportamento ele tem uma intenção positiva. Então, por mais que o resultado tenha sido ruim, uma forma de você ressignificar vou tentar sempre buscar qual pode ter sido a intenção positiva que aquela pessoa teve para fazer isso. E aí eu vou buscar essa intenção. É um trabalho mental. Não, exato. É igual viajando. É igual eu Paulo brigar fala, com os né, na palavra. Ele fala que a gente tem que renovar a nossa mente. Exato. É um trabalho de renovação da nossa O mente. tempo inteiro. Alguma hora a gente consegue entrar num piloto automático? Como todo hábito, o que acontece? A gente está condicionado a não agir dessa maneira na grande maioria das vezes. E isso é um recurso do nosso cérebro que ele tem justamente para trabalhar sempre com uma baixa energética. Então, por que a gente cria hábitos? Para gastar o mínimo de energia possível. Só que todo hábito ele pode ser mudado. Tudo que eu começo a praticar hoje aqui, começa a fazer novas conexões neurais dentro do cérebro. Tem uma questão dos dias, não tem assim, que se você começar a fazer aquilo ali tantos dias, você vai criar um hábito? Existem várias correntes, assim. Tem gente que fala que são 21 dias, tem gente que fala que são 60, 90, enfim. Nossa, gente, vou ficar então tipo 3 meses. O ponto é, tudo que você repete, você cria um novo caminho neural. Então você cria um novo comportamento dentro do seu cérebro. Então se você usou isso para uma coisa ruim, vamos dizer assim, você vai ter um resultado ruim. Isso. Mas se a partir de hoje eu começo nas circunstâncias do meu dia, eu começo a pensar em tudo aquilo que eu estou vivendo, isso vai começar a se tornar um hábito também para minha vida. E aí, a partir de então, eu estou começando a desenvolver um autocontrole emocional. De modo que o cara me fechou no trânsito, eu não vou estourar mais com o cara, porque eu já vou ter um padrão de comportamento novo. Entendi, sabe? entendi. Então, não, isso é muito interessante. E eu quero entender o seguinte: antes as pessoas queriam contratar pessoas muito inteligentes. Hoje, eles falam muito que, às vezes, mais do que a inteligência, o QI, é mais importante você contratar pessoas que têm uma inteligência emocional, que sabem se relacionar, que sabem lidar, né, ao redor ali. É isso mesmo? Por que disso? Várias pesquisas já foram feitas, tá, tentando mostrar se realmente o QI, o quociente intelectual ou de inteligência, ele interfere no sucesso na vida adulta. E foi comprovado que não. Já fizeram pesquisas com crianças que tinham notas acima da média em determinada idade e acompanharam essas pessoas durante toda a vida. E perceberam que o quociente de inteligência, que é o QI, ele não é um fator determinante de sucesso. Eu costumo falar o seguinte: o QI, ele vai talvez te abrir uma porta para um cargo dentro de uma empresa
empresa em que a parte intelectual é exigida. Aham. Mas o que vai te fazer ser admirado, por exemplo, como um líder, como uma pessoa a ser seguida, é o seu QE, o quociente emocional. Olha Entendi. só. Então- Gente, isso é Então, importantíssimo. Eu preciso fazer muitos cursos. Certo? Muitas vezes o QI abre porta, mas quem vai te consolidar e te fazer ser referência, ser lembrado, ser amado, vamos dizer assim, pelas pessoas, é a sua capacidade emocional. Isso com certeza. Eu não estou falando que o QI não é importante, mas o quociente emocional, ele é algo que tem sido muito requerido pelas empresas, né? Hoje, principalmente. Então, o que adianta eu ter, por exemplo, uma pessoa que ele tem um domínio técnico muito bom, uma inteligência muito Mas é grande, descontrolado. mas não sei lidar com pessoas, por exemplo. adianta E aí? Uma empresa é pessoa mais processo. Não sabe Se eu não receber um sei. conselho de do chefe. Exato. Não sabe se Não relacionar sabe. com os colegas de Perfeito. trabalho. Não sabe lidar sob pressão, não sabe se comunicar de uma forma correta com os colaboradores. Enfim, o que adianta você ser a pessoa mais inteligente do mundo se você não tem essa habilidade social? É Né? verdade. Então- Esse assunto é muito bacana, né, gente? Muito. Isso é só uma E só provinha do que o Gui pensando. tem pra nos mostrar, né? Exato. E o que eu percebi é o seguinte, então, uma coisa puxa a outra, aquela questão do plantar para colher. Se você é uma mãe que busca ser inteligente emocionalmente, provavelmente você vai colher filhos mais inteligentes emocionalmente. Exatamente. Né? Exato. O tempo inteiro que ele falava, gente, eu quero os meus filhos, né? Porque antigamente, né, o pensamento de antigamente, você queria os filhos inteligentes. Aham. Né? Agora não, eu tô aqui pensando, falei, gente, eu preciso criar filhos que são inteligentes emocionalmente inteligentes, né? Emocionalmente. Sim. É E alguma fase de criança é uma fase muito importante, porque alguns estudos falam que até os 7, 8 anos a gente vai desenvolver algumas dessas competências, né? Aham. Então a gente tem que ficar sempre muito de olho. com aquilo que a gente fala, principalmente dentro de casa. É porque- isso aí. porque isso interfere nas crenças dos nossos filhos, né? Porque as crenças, elas surgem por forte impacto emocional e repetição. Então, às vezes, você fala tanto uma coisa dentro de casa que aquilo começa a se tornar uma verdade pro seu filho. Exatamente. Então, a gente tem que vigiar muito a nossa boca, né? É Provérbios, verdade. se a gente for ler provérbios o tempo inteiro, Isso. fala-se de Gente, vigiar a sua gente, língua. O versículo do dia de hoje saiu falando sobre isso. Que Deus, eu acho que era um Salmos ou Provérbios, não sei, depois eu pego aqui pra ver direitinho, mas ele falava isso, que era uma oração pedindo pra que Deus cuidasse daquilo que fosse sair da boca dele. E hoje na minha oração de manhã, Legal. antes de vir pra cá gravar, né? foi essa, Senhor, cuida daquilo que sai da minha boca, porque a gente destrói, Sim, né? sim. Destrói, inclusive, uma geração. Olha o tanto que isso o pronto pra escutar e tardio ao falar, né? Então, isso aí, aquilo sabedoria, né? que a nossa avó falava assim, respira antes de Respira. falar, é porque ela já era uma mestra em Sábia, inteligência né? emocional, Verdade. ela já sabia. E brigadíssimo por esse episódio, assim, acho que teve muito pra acrescentar, mas se você ainda ficou cheio de sede, né? Gente, vai lá seguir o Gui, que ele tem altas dicas, altos cursos bacanas. Isso, tem o Instagram dele, Tem o não é Instagram, isso? Fala isso no né? Instagram, Gui. Guilherme Eto. Fica 2 Ezinhos menos junto, do Guilherme e do Eto. junto. Ótimo. Obrigada, querida. Eu que Obrigada, viu, agradeço, Gui, pela prazer. presença, por ter nos acrescentado tanto nessa Obrigado, manhã. prazer foi todo meu e parabéns pelo projeto. Obrigada. E nós gostaríamos de agradecer ao Açaí Fresh, que é o nosso patrocinador, a PAD. Obrigada também, Tweed, que está nos vestindo hoje, né? E obrigada a você também, que nos acompanhou com mais um episódio do programa Eu Tô Elas. Tchau, tchau.